Bom dia, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 3 de setembro, que é o dia 246. Vamos continuar em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 12. Observei ainda toda a expressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinhas as pessoas correm o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebentam facilmente. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem, que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado, do excesso de palavra vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado, e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Não se surpreenda se em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos e a justiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo.
Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito. Há muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo de riquezas prejudica seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscado e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar aos filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto de nosso trabalho. Isto também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o esforço é inútil como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração e doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem dos resultados do seu trabalho debaixo do sol, durante a vida curta que Deus lhes dá, e aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede algumas riquezas, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e o outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim, seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado muita paz que se houvesse crescido e se tornado um homem feliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que ainda não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Saiba-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como uma sombra. Que sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Agora em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 7. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem nas coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós, não prejudicamos ninguém.
nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou à chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Agora em Salmos, capítulo 47, versículo de 1 a 9. Batam palma todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som das trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus, de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Agora vamos continuar em Provérbios, capítulo 22, versículo 16. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Até amanhã, no dia 4 de setembro.